paz do Senhor, queridos. Hoje eu queria deixar para você uma mensagem que se encontra em Juízes, capítulo 7, a partir do versículo 9, que diz: E sucedeu naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Eu li do 9 ao 11, a primeira parte do versículo 11. Essa passagem é muito interessante porque mostra um grande feito de um homem de Deus, uma pessoa simples, comum, como eu, como você, que se dispôs a fazer o que Deus tinha lhe mandado. Gideão, quando o Senhor chama, ele dá algumas desculpas, ele diz que ele fala da sua incapacidade, da sua, né, da sua família, das suas condições, né? Ele não tinha condições alguma de desenvolver o chamado que o Senhor estava lhe confiando. Porém, ele faz algumas provas com Deus e depois o Senhor ainda complica mais um pouquinho, né? Porque o Senhor gosta de colocar um pouquinho de emoção no negócio, às vezes, eu costumo falar isso. Mas aí Gideão obedece, vai e manda o povo embora com aqueles 300 homens. Ele está prestes a seguir para uma batalha com os midianitas, que aqui um pouco mais abaixo nesse texto fala que eles eram como gafanhoto, como a areia da praia, de tantos que eram. E ele ia enfrentar aquele exército tão numeroso com apenas 300 homens. E nesse momento o Senhor fala com ele: Gideão, se você ainda tem medo, vai lá pertinho do arraial dos inimigos e escuta o que eles estão conversando. Quando Gideão chega, mais o seu servo lá escondidinho, eles escutam os soldados conversando entre si, e um deles fala: olha, essa noite eu tive um sonho, e eis que um pão de cevada torrado gigante vinha rolando sobre o nosso arraial e destruía todo o nosso acampamento. E o outro, muito assustado, falou: com certeza o Deus de Gideão vai nos entregar em suas mãos. Nós vamos perder essa batalha. O Senhor está com Gideão, o Deus de Gideão vai dar vitória para ele. E eles ficaram muito assustados. Quando Gideão ouve aquilo, ele volta todo animado, cheio de força, cheio de coragem, e encoraja o seu povo. E no dia seguinte nós temos o desenrolar de uma história que é muito conhecida, que nós contamos muito para as crianças, né? Gideão com 300 homens, com buzina, com tocha e, né, com cântaro, vence aquele exército numeroso, uma situação assim fora do comum, fora da realidade, que precisou de muita fé, né? De muita coragem para poder fazer uma situação daquelas. E aí, às vezes, o Senhor nos impõe, nos coloca diante de situações que exigem de nós coragem, que exigem de nós uma visão além do comum, além do mundo normal, do que nós estamos habituados, porque às vezes nós olhamos para a realidade que precisa ser enfrentada. Se nós olhamos com o nosso olho material, é humanamente impossível de se realizar. Mas quando o Senhor nos chama, quando Ele escolhe para fazer determinada tarefa, Ele mesmo nos capacita, Ele mesmo nos direciona, e às vezes Ele precisa que nós apenas acreditemos, confiemos nele, demos um passo de fé. Quando você dá um passo de fé, é Ele mesmo quem faz. O Senhor sempre fala: sou eu quem faço. A gente só precisa confiar, a gente só precisa se dispor a Ele, estar pronto, porque o que o Senhor quer usar são pessoas dispostas, não as pessoas melhores, não as mais capacitadas, não as mais prováveis, mas as que têm fé, as improváveis, mas as que acreditam, que vivem em dependência de Deus. Que você possa ter fé, que você possa viver em dependência, que você possa acreditar que, ainda que você seja um improvável, o Senhor pode te usar para a glória do nome dele. Deixa ele te usar, né? Ouça o que ele tem falado com você, porque ainda que pareça uma grande loucura, ainda que as pessoas não entendam, né? Ainda que como aquele restante que foi embora
né? As pessoas, muitos não entendam o propósito, ficarão apenas aqueles que estão dentro do propósito do Senhor, que vão estar alinhados ao propósito. Então, confia no Senhor, porque Ele prepara todas as coisas, Ele prepara as pessoas, Ele prepara as estratégias, é Ele quem nos capacita e quem vai adiante de nós. Então, não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Amém? Tenha um bom dia.